Dr. Sardelli, todo mundo tem medo de andar na rua. O senhor consegue imaginar alguma solução para isso? Olha, esse é um problema que tem múltiplas causas. Não adianta a gente querer investir só numa vertente, só numa situação. Claro que nós temos algumas coisas para resolver e que são preponderantes. Se nós temos crianças demais nas ruas, é que nós temos escolas de menos para recebê-las. Nós precisamos aumentar o número de escolas, precisamos aumentar a qualidade das escolas e vamos aumentar também o tempo de permanência dos alunos na escola. O Brasil de hoje não é o Brasil de 50 anos atrás. Hoje, o nosso adolescente, a nossa criança, tem que ficar o dia todo na escola. Porque é lá na escola onde ele vai aprender um mínimo de civilidade e cidadania para poder utilizar na sua vida futura depois. Nós não pretendemos formar um país de gênios, mas nós não podemos ter tão pouco tempo assim de permanência escolar. Isto é um grande e grave risco. Uma situação muito curiosa que eu vejo, e isso eu tenho sempre discutido, é que nós não louvamos, não prestigiamos a meritocracia, por exemplo, na polícia. Vou dar um exemplo prático para o nosso amigo internauta. Por que não premiar o policial que fez a apreensão de uma arma? A arma custa alguma coisa no mercado paralelo, no mercado clandestino? Ele apreendeu a arma, ele tornou a sociedade menos exposta à violência com a arma utilizada nas mãos erradas por alguém errado? Claro que sim. Ele tem que ser premiado por isso. Não é dar uma medalhinha dourada para ele, não. É dar um aumento salarial para ele. É pagar pela arma que ele apreendeu. É dizer a ele: senhor policial que apreendeu a arma, o senhor fez um serviço de alta relevância pública e merece aqui ser premiado por isso. Ah, mas isso vai aumentar o salário do policial, de repente vai ter policial que vai ganhar muito. Excelente, que eles ganhem muito dinheiro, mas que nos permitam viver numa sociedade desarmada. Eu acredito que essa é uma solução que pode muito bem alterar profundamente a realidade das coisas. Uma outra situação que, infelizmente, tenho me convencido. Qual é a melhor forma de nós nos livrarmos, primeiro, da prática do abuso policial onde ele houver, e segundo, da alegação sempre fácil de abuso policial por quem não o sofreu e o invoca como falsa defesa? Vamos colocar, como há nos Estados Unidos, não é difícil fazer isso, uma filmadora em cada carro. Uma câmera de vídeo em cada carro de polícia. Olha, de tal sorte que os superiores, os órgãos de correição, estarão sempre e sempre fiscalizando 24 horas todo aquele policial que estiver na rua. Eu acho que essa é uma medida que irá, sim, reduzir bastante a violência policial. Uma outra ideia que a gente tem que dar, essa está em prática, mas é preciso ser muito mais estimulada, que é a prática dos anéis. Vamos colocar os anéis, vamos colocar tornozeleiras, palavras difíceis de pronunciar, naquelas pessoas que estão proibidas de frequentar determinados lugares. Elas serão monitoradas. O monitoramento eletrônico, ele reduziu o acidente de trânsito. Por quê? Porque não há mais o contato interpessoal. Eu não tenho como subornar a minha tornozeleira. Ela vai me delatar onde eu estiver e se eu estiver no local errado. Isto é fácil de fazer? É relativamente fácil de fazer. Num estado que tenha pujança econômica como o estado de São Paulo, não vejo a menor dificuldade para isso. Uma outra medida que eu vejo como uma medida bastante próxima que nós temos que fazer, isso vai demandar o esforço de uma geração, nós temos que dar às pessoas condições dignas de moradia.
Não é possível alguém viver em palafita. Não é possível alguém se amontoar num barraco de zinco. Não é possível alguém viver numa favela sem nenhuma condição de saneamento básico, sem nenhuma condição de iluminação. A indignidade da condição de moradia propicia uma proximidade à violência muito maior do que a gente imagina, sim. Infelizmente, isso, não adianta nós queremos esconder isso. Por que que os nossos índices de violência em bairros considerados nobres de São Paulo são baixos e são altíssimos nos bairros de periferia? Porque as condições da periferia são muito mais hostis. Evidente. Precisamos fazer algumas coisas simples. Olha, por que não? A meninada não vai para casa? Estão querendo instituir toque de recolher? Para com isso, não precisa de toque de recolher. Ah, mas eles estão jogando, eles estão ficando na rua até tarde. Tá bom, vamos jogar bola até tarde. Eu proponho a criação da primeira taça São Paulo Madrugada do ano de 2011. A final vai ser jogada com o Corinthians, vou sugerir ao meu Corinthians, que faça a final com o time que ganhar esse campeonato. Olha, vamos botar essa meninada para gastar energia na hora que eles estão acordados. Ah, mas onde foi feito isso? Isso foi feito nos Estados Unidos com resultados espetaculares em termos de redução da violência, chamada violência infanto-juvenil. É difícil fazer isso? Não é. Nós temos os equipamentos? Temos. E é barato, é jogar bola. Fazer o campeonato, é organizar o campeonato, é atrair a meninada para esse campeonato. Eu acredito que se a gente começar a desenvolver futebol, judô, corrida, eles não correm, as pessoas não reclamam que eles correm demais à noite roubando a gente? Não, vão correr com o objetivo olímpico. Olha, nós vamos criar aqui atletas olímpicos, por que não? Parece uma bobagem simplista? Não é. Não é. Nós vamos fazer com que eles gastem energia de uma forma saudável na hora que eles estão acordados. Por quê? Porque, meu amigo, não adianta mandar entrar em casa quem mora numa casa cuja temperatura interna esteja de 50 graus no verão. Isso não existe. Nós estamos dando uma ordem de impossível cumprimento. Então vamos permitir que eles se divirtam. Vamos começar a combater a droga criando uma concorrência para a droga, uma concorrência salutar. A polícia não pode ser o único instrumento de controle da droga. Nós temos que controlar a droga por outros aspectos. Esporte, lazer, recreação e também a polícia. Supletivamente. Uma última situação que eu acho que vamos aumentar e precisamos aumentar as nossas condições de tratamento das pessoas dependentes de crack. O crack é um flagelo nas nossas grandes cidades, pequenas e médias cidades. Todos nós sofremos os efeitos devastadores do crack. É intolerável que nós não tenhamos hoje onde encaminhar alguém viciado em crack. Nós precisamos investir nisso. Ter coragem política e científica. Não basta ter a ousadia científica e a timidez política ou vice-versa. Vão casar as duas coisas. A ousadia política, a ousadia e a coragem científica para, efetivamente, tentar resgatar, se não todos, é impossível resgatar todos, o crack é muito forte na dependência química que ele causa, mas pelo menos alguns nós podemos resgatar. Quanto mais demorarmos, pior vai ficar. Mas há medidas muito a se tomarem. Essas são algumas delas. Dr. Velho, o senhor falou um pouco sobre educação infantil, lazer e as crianças. O que podemos fazer pelas crianças? Esse é o aspecto mais duro de todos. Nós temos que, talvez, iniciar um processo de redimensionamento do papel e do espaço da criança na sociedade brasileira. A criança não é apenas aquele slogan Brasil do futuro. A criança ela é, antes de tudo, ser humano, sujeito de direitos.
Nós não podemos mais, em pleno século XXI, meu amigo que está me ouvindo, que está me vendo, não podemos mais tolerar crianças espancadas. Não podemos mais tolerar escolas medíocres. Não podemos conviver com filas e filas degradantes de famílias e mães desesperadas em busca de uma vaga em creche. A chamada creche, que em lei recebe o nome de educação infantil. Nós precisamos investir pesadamente nessa questão. Nós não podemos ter mais mulheres atarantadas, procurando, feito baratas tontas, onde colocar o filho para poder ir trabalhar. Isso é cruel. Isso é desumano para a mãe, para a criança, para aquela família. Se nós queremos investir na família, devemos começar a investir no mínimo que a família pode ter, que é a tranquilidade necessária para ganhar a própria vida. Não é possível, Aline, que a mulher se submeta àquilo que ela tem que se submeter para deixar o filho numa creche. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não existe. Nós temos que enfrentar essa questão com a mais grave questão social pendente no Brasil. É a questão da infância, sim. Nós temos que começar a estabelecer que a criança tem direito a essa formação. Se nós conseguirmos implementar uma escola de qualidade, os efeitos de longo prazo serão muito mais benéficos. Hoje, desgraçadamente, eu peço ao amigo que está me vendo, que ele sugira ao filho que o filho leia em voz alta uma matéria do jornal de hoje. Se o senhor perceber que o seu filho está tendo enormes dificuldades para fazer essa leitura, e seu filho já passou dos 15, 16 anos de idade, saiba que ele está na situação de muitas outras crianças, jovens e adolescentes do Brasil, pela nossa deficiência escolar. Nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir a violência contra a criança. Nós não podemos cair nessa esparrela, cair nesse conto do vigário de que a violência é a forma que nós temos de educar. A violência deseduca. A violência cria clandestinidade. Nós não educamos a paz utilizando a violência. Eu não posso bater no meu filho para que ele não bata no filho menor. Isso não é forma de ensinar ninguém. Isso é forma de se perpetuar um ciclo de violência. Quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar, e eu peço de forma muito quase que do estômago para vocês que estão me vendo pensar nisso. Nós precisamos mudar o tratamento das crianças. Nossa família, pai, mãe, irmãos, tio, avô. E nós, políticos, autoridades públicas constituídas, juízes, promotores, advogados, delegados de polícia, sociólogos, psicólogos e os outros ólogos todos que nos seguirem, nós temos a responsabilidade de criar um sistema de educação infantil no Brasil digno de um país que é a 8ª economia do mundo. O nosso sistema de educação infantil é uma vergonha. Isso não pode continuar.